para os jovens que aqueles que sentem a chamada de Deus nas suas vidas e sentem o peso da responsabilidade, que fique próximo a um homem ou a uma mulher de Deus. Para jovens, fique próximo a uma mulher de Deus. Para os jovens, fiquem próximo, perto de um homem de Deus. Porque o homem de Deus precisa de um jovem próximo de si para ajudá-lo. E eles farão a diferença na obra de Deus. Foi assim com Moisés, que tinha ao seu lado o escudeiro Josué. Glória a Deus. Não foi diferente com Gideão, que depois de milhares que saíram, nos 300, ele era tão próximo de Gideão, que era como se fosse uma única pessoa. Em 7:11 de Juízes diz que depois que foi dividido em três companhias de 100 homens, ficou pura com Gideão, o seu moço pura, porque ele não foi contado entre os 300, era como se ele e Gideão formassem uma única pessoa. O pura estava com ele ali ao seu lado. Não foi diferente com o Elias, que tinha ao seu lado, aleluia, o profeta que se tornou um marco nos dias passados, que foi o Eliseu. Ele deitava água nas mãos do homem de Deus. Fosse hoje, talvez se dissessem que ele era um bajulador, digamos assim, um puxador de saco, coisa semelhante, porque ele deitava água, ele lavava as mãos de Eliseu. É o que nos diz o texto bíblico. Ele também teve um escudeiro que não foi dos mais fiel. E o que dizer de Davi? O que foi ele para aquele ímpio rei Saul? Um homem que o defendeu e defendeu o reino enquanto pôde. Não foi diferente com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, no seu ministério, ao começar, teve a dádiva de ser mentorado por Barnabé. Antes, ele foi mentorado por Gamaliel. Ele não era crente, estudou aos pés de Gamaliel. Crente agora estava aos pés daquele grande homem de Deus, que o ajudou e que o segurava e levava à presença dos apóstolos, filho da consolação, o Barnabé. Eu quero dizer com isso que todos precisam de ajuda, o maior ou o menor. Todos precisam de um companheiro que o ajude no caminho. Salomão disse que é melhor dois do que só um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Que se for só um, no frio, quem o aquecerá? E se cair, quem vai levantá-lo? E o cordão de 3 dobras, dizia o grande homem de Deus, não se quebra tão depressa. Glória a Deus. Já ouvi contar de uma família que os filhos brigavam muito. E o chefe daquela família, já bastante idoso, sentindo o cansaço e o fim dos dias,
juntou os filhos e pegou um cordão de 5 metros, viu o número, eram os 5 filhos, pegou só um cordão e mandou eles quebrar, puxar, dividiu em 2 grupos, quebraram fácil. Ele juntou um segundo, quebraram novamente. Juntou um terceiro, foi difícil, mas conseguiram quebrar. Ele pegou os 5, fez uma trança e mandou puxar. Mandou que a esposa completasse o número 6 e puxasse também. E puxaram e não quebraram. E o pai dizia assim: puxem que vocês vão quebrar. Esse cordão não vai suportar. E eles disseram: meu pai, não, é impossível. Essas 5 imbeiras juntas tornou-se inquebrável. E ele disse: assim são vocês. Se vocês forem desunidos, serão fracos, serão vencidos. Mas se vocês se unirem, vocês serão fortes. Dê glória para Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu disse a Deus que Ele me deixou viver 75 anos para permitir que os meus olhos vissem algo que Ele me falou na minha mocidade e que eu achava impossível se cumprir. Mas escutem isto, meu jovem, Deus te fala hoje e Deus cumprirá amanhã o que tem falado. Levanta as mãos para o céu da glória. O Senhor será contigo por onde fores. Quando você pensar que tudo acabou, Ele diz: não, está começando. Está começando. Eu sou de uma geração que a maioria dos meus da minha época já viajaram. Já viajaram. Andei com a irmã Cine Casso, de bondes, da Praça da Convenção, em Beberibe, para Encruzilhada, para a Rua Castro Alves. Cine Casso, esposa de Joel Casso, que em 1928, ali no Riacho Timbó, fez o primeiro batismo aqui dessa igreja. Que está aqui. Em 28. Lá na frente. Porque o futuro de uma igreja tem muito a ver com o seu início. Os homens de Deus que fincaram as estacas aqui em Maricota, na antiga Maricota, hoje Abreu e Lima, fizeram na unção de Deus marcos indestrutíveis, que o diabo tem se levantado, mas jamais destruirá. Jamais. E assim como Paulo tinha moço como Timóteo e Tito principalmente,
que era um gentio, Deus tem levantado uma multidão de moças e rapazes, lavado, purificado no sangue de Jesus. Isso é um exército, irmão, o exército de Jeová. Diga assim, eu. Diga mais forte, eu faço parte do exército de Jeová. Aleluia, dê glória para Ele. Que Deus está levantando. É Deus que está levantando. E nesse meio aí, Deus vai fazer a obra. Um dia eu orava e Deus me mostrou uma multidão muito grande. Quando houve um movimento aqui, que alguns se levantaram e foram embora, aí eu estava ali por ali sentado e conversei com Deus. Por que isso? E o Espírito Santo falou comigo que ia levantar. Deixa aí, querido, deixa aí. Eu vou levantar. Que quer servir a Deus, que não é posição, não é dinheiro, não é cargo. Você faz parte desse exército. Glorifique a Ele, amados. E eu estou vendo isso. Eu estou vendo. Acho que eu tenho promessa dele. E eu quero ver Deus usar jovens e estender as mãos, e cego ver, paralítico andar. Não é propaganda, não. Pelo poder e autoridade de Deus, essa igreja, Assembleia de Deus. Um dia um pastor perguntou a Deus: Senhor, surgiu tanta igreja aí agora, tanto movimento, e me diga alguma coisa acerca desse movimento. Isso há uns 40 anos passados, pastor. E Deus disse a ele: meu servo, essas igrejas são tabernáculos sem arca. Tabernáculo sem arca. Porque quando o tabernáculo saiu no dia de Samuel, nunca mais voltou a arca, nunca mais voltou para lá, nunca mais. O tabernáculo ficou lá, o altar ficou lá, mas a arca não estava. Deus disse àquele homem: esses são tabernáculos sem arca. Mas essa igreja não é tabernáculo sem arca, porque Deus está no meio dela. Aleluia, dê glória para Jesus, amados. Mas me deixe discorrer aqui. A gente tem uma apostila e eu quero seguir um pouco o que está aqui. Eu não sou assim aquele pregador como o nosso pastor vice-presidente e como o pastor Roberto José. Sou mestre nisto. Eu sou um pouco inquieto. Mas vejam só, deixe-me dar uma exposição aqui, porque isso aqui é a palavra de Deus, e você precisa desta palavra para se alimentar, porque amanhã Deus vai levar muitos dos que estão aqui a outros lugares. E vocês serão as testemunhas de Deus aonde chegar. Aqui está as reservas de Deus. Deus tem suas reservas. Estava almoçando e conversei com o irmão que estava próximo de mim, com a minha esposa, e disse que é motivo de um estudo especial isto.
perto de carnaval, o mundo aí em alvoroço, eu e os jovens da igreja. Não é, isso não é qualquer coisa, isso é milagre de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque Deus tem suas reservas. Um exemplo. Um dia Elias disse assim: Senhor, me mata. Eu tenho sido zeloso, tenho feito o teu trabalho, tua obra, me procura a minha vida para matar. Mataram todos os profetas, só eu fiquei. Aí Jeová disse: não, meu filho, eu tenho uma reserva. 7.000, não se dá. Aonde estava eu não sei, irmão. Eu não sei onde ficou escondido 7.000. 7.000, era difícil, a terra era pequena. 7.000 escondido no esconderijo do Altíssimo. Aleluia. A reserva de Deus. Diga assim: eu faço parte da reserva de Deus. Dá um glória para Ele, querido. Você está escondido nele, Ele está te protegendo, você faz parte disso. É estratégico, é reserva estratégica de Jeová. Acabou-se. E Paulo era um homem que pensava no futuro da igreja. Paulo pensava no futuro da igreja. Eu tenho uma admiração toda especial nesse aspecto pelo nosso pastor, porque é um homem que me parece que ele tem esse sentimento do futuro da igreja. Quem junta uma multidão de jovens como esta e olhe os senhores e senhoras e senhoritas, eu vi moço aqui pregar que olha esse senhor, fiquei de queixo caído e disse: Deus, mas eles são tão jovens ainda e já pregam dessa forma. E quando chegarem, daqui a mais 20 anos, será uma revolução neste lugar, que não adianta Satanás se levantar, porque a igreja é triunfante, é militante e vencedora na autoridade do nome de Jesus. E a igreja, e Paulo pensava na continuidade da igreja, tinha andado toda a Ásia Menor, tem ido à Arábia, tinha ido à Macedônia, pisou em solo europeu, viu a obra crescer. Um dia ele chegou em Éfeso, já na terceira viagem, e estava um grupo de irmãos, filhos na fé, fruto da primeira e da segunda viagem que o receberam. Homens calejados, cheio da graça, do poder e do Espírito Santo, e receberam Paulo. Eu não sei, o coração do apóstolo deve ter batido forte. Começou uma obra quase sozinho, e agora tinha se espalhado por todo aquele continente, em toda parte. E junto com ele tinha esse moço laborioso, que era o Tito, que havia servido como representante de Paulo na igreja de Coríntios, conforme Coríntios 7, 5-16, e considerado um companheiro no ministério. Ele era um companheiro, homem que se podia confiar, tratar com ele. Crente, irmão. Sabe o que é homem crente? Tito era crente. Glória a Deus. E Paulo teve esse privilégio de encontrar sempre que o ajudasse. Eu falei de Barnabé, que o ajudou no início da fé, e chegava e ninguém queria, disse: esse agora é servo de Cristo, pode recebê-lo. Deus mudou a sua vida, e ele levantou a cabeça e começou a caminhar. Glória ao nome de Jesus. Mas Paulo sentia que o tempo estava chegando ao fim.
estava terminando o seu tempo, e ele precisava de homens para ir mais distante na obra. Tinha uma cidade que era o centro da feitiçaria e da idolatria, que era a cidade de Éfeso. E para lá, ele mandou Timóteo, um homem que fazia diferença completamente naquele lugar, na cidade de Éfeso, onde tinha a deusa Diana dos Efésios, que acabou-se com o tempo, a semelhança de outros deuses e deusas do passado. E ali Timóteo continuou aquela obra. Porém, na sua viagem para Roma, como preso em certo sentido, para ser julgado, Deus permitiu que ele desse uma passada meio acidental pela ilha de Creta. Uma ilha que ficava localizada no mar Mediterrâneo. Glória a Deus. Próximo da Grécia e também da atual Turquia. E próximo já da entrada do mar Adriático. Um mar que fica entre a península italiana e que divide a chamada Europa Ocidental da Europa Oriental. Do outro lado, tem algumas nações que pertenceram ao bloco soviético e que depois, como a Iugoslávia, os filhos de Javan, que depois se desintegraram, mas aquela nação, aquela ilha continuou. E Paulo, quando foi solto no primeiro período de prisão em Roma, que fez viagem à Espanha e visitou toda aquela região, ele esteve em Creta, na ilha de Creta, pela segunda vez. E Creta era uma cidade e uma ilha difícil, porque o povo tinha um padrão de vida muito elevado, e era um dos povos mais mentirosos que existiu na história do homem na terra. É tanto que Epimenides dizia assim, 1:12 de Tito, foi mesmo dentre eles um dos seus profetas que disse: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis e ventos preguiçosos. Não é sem razão que em Tito 1:2 é dito: na esperança da vida eterna, a qual Deus que não pode mentir. É interessante, porque o povo gostava da mentira. Aí a carta que ele escreve de Deus não pode mentir. É contra a natureza de Deus. Os homens gostam de mentir e mentem. Deus não mente. Diga assim: Deus é verdadeiro. Aleluia. Mas os homens mentem. Deus não mente. Ele fala a verdade. Muitas vezes as pessoas não gostam de uma mensagem que mexe com o seu interior, lhe destrona do seu ego, ele estraçalha o ego. Deus vai mexer com o ego de todos nós aqui. Quebrar, por que isso? Porque Ele quer nos encher do seu Espírito Santo. Ele quer nos dar graça, quer nos elevar. Ele quer que sejamos verdadeiramente testemunha neste mundo cheio de mentira, cheio de pecado, de coisas abomináveis. E precisa uma geração santa, poderosa, cheia do Espírito Santo.
não é simplesmente vir a um congresso. Claro que vir a um congresso é bom. Como é bom isto? Isso é um marco na sua vida. Um dia você vai se lembrar. Daqui a anos, se Jesus não vier assim tão rápido, você vai se lembrar desses dias de hoje. Tem seu marco. Tire foto. Colegas e colegas, faça amizade. Isso vai lhe ajudar. Faça um catálogo. Jovem solteiro, amanhã você vai casar e terá filhos. E vai mostrar aos seus filhos o ambiente que você viveu quando era jovem. Isso vai servir a ajudar essa geração que vai se levantar depois. Aleluia. Para fazer a obra de Deus. Paulo pensava nisto, irmãos. Pensava nisto. Além disso, a ilha de Creta, no início, lá para uns 4 milênios antes de Cristo, viveu um povo chamado de Caftorins, que deu origem aos filisteus. Depois saíram, migraram dali, e entre o Egito e a atual terra de Israel, eles se estabeleceram. Depois invadiu algumas cidades no tempo dos juízes, e até os dias de Davi deram muito trabalho, chegaram mais próximo. E Deus permitiu que isso acontecesse muitas vezes para chamar a atenção do povo de Israel, por causa da idolatria e de outras práticas que deixavam o povo como que tivesse assim enfeitiçado. O povo gostava de idolatria, E Deus abomina a idolatria. Nada pode ficar no lugar de Deus. Ninguém. Às vezes se idolatra um pregador, se idolatra um político, se idolatra uma pessoa que orou e Deus curou, que levantou as mãos e Deus batizou com o Espírito Santo. E as pessoas idolatram. Mas escuta uma coisa: toda honra e toda glória pertence ao Senhor Jesus. Nem eu nem você merece honra e glória nenhuma. Aleluia. Toda a glória pertence a Ele. A Ele, a Ele, a Ele. Glória ao nome do Senhor. Uma das coisas que Paulo pensou agora, meu filho Tito, era a vez, Paulo tinha sido um exemplo, depois da estrada de Damasco, em diante, ele superou a todos os seus pares, na fé e na caminhada. Antes, ele superava todos os que eram do judaísmo. E agora, ele era um destaque no meio da igreja primitiva. E olha os senhores, e senhoritas, e senhoras, que tinha grandes homens ali. Que dizer de Pedro? Que dizer dos 12 apóstolos? Que dizer de um homem como Ananias, talvez um membro anônimo, que Deus falou com ele, falou com Paulo, vai na casa de Ananias, fala com Ananias. Não era um homem qualquer, não era um homem da tribuna, não era um homem conhecido na terra, mas era conhecido nos céus. Nunca se sinta desprezado na igreja. Estão me entendendo o que eu estou dizendo? Nunca, diga comigo, nunca devemos nos sentir desprezado na igreja. Pode ser que o pastor não esteja me vendo. Está aqui o vice-presidente. Pode ser.
o presbítero, o diácono, lá o pastor da sua área. Eu sou esquecido, ninguém me vê. Mas se você se levantar de madrugada, dobrar seu joelho, aleluia, tiver lá, você diga assim: Senhor, eis-me aqui, eu quero falar contigo, fala comigo, ó Deus. Você pode ser um anônimo na terra, mas não é anônimo nos céus. Um dia, pastor João de Oliveira, da igreja de Pindamonhangaba, escreveu muito, foi do meu tempo, morreu. E a igreja chorava. E tinha um pastor chamado João Colenda. E naquele tempo não levava logo para abrir, fazer autópsia, essa coisa, né? Eu velava em casa. E o pastor João Colenda viu aquele clamor e se lembrou: Deus me conhece. Aí chegou diante daquele homem morto, joelhou-se, levantou as mãos para os céus e disse: Senhor, o meu nome é João Colenda e tu me conheces. Tu me conheces. Virou-se para João de Oliveira e mandou ele se levantar. E João de Oliveira disse que sentiu um calor, era as lágrimas quentes do homem de Deus cair em cima dele e pulou vivo, glória a Deus. Isso é conhecido em Mensageiro da Paz, todo o Brasil conhece isso. Até na internet você pode encontrar a história de João Colenda e João de Oliveira. Ele disse assim: meu nome é João Colenda, tu me conheces. Tu me conheces. Aleluia. Como é seu nome? Diz teu nome para Deus. Diga seu nome para Deus. Diga seu nome para Deus. Diga: Deus, tu me conheces, Deus. Tu me conheces, Deus. Ou está com medo de dizer? Escute. Não se acovarde diante de Deus. Mas pastor João, eu errei, meu pastor. Eu errei. Como é que eu posso ter autoridade? Errou. E aí? Deus não vai me ouvir? Vai. Ele não ouça pecador, mas se ele for temente, ele ouve. Chega lá, mas eu prevariquei, até cometi ato de prostituição, disse palavra inadequada, e você me deixou. E o diabo bate palma. Eu vim aqui para lhe dizer isso, porque você tem muitos anos pela frente. Eu vou ministrar uma bênção para você depois. E vocês vão ser muito felizes, porque Deus me deu esse dom de abençoar. E eu vou ministrar uma bênção hoje aqui nesse lugar. Até quando eu entrei, que eu me sentei ali, tinha um moço cantando, e parecia que a terra estava estremecendo. Eu disse: Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar. Mesmo assim, quando o diabo te acusar com prova, ele está provando que você errou. Aí você diga assim: eu não tenho parte contigo, Satanás, eu errei. Dobra teu joelho. Se for pouco, bota o rosto em terra. Não diga para o vizinho de banco, diga para Jesus: Jesus, eu não presto, eu errei, mas eu estou aqui e quero o teu perdão, a tua misericórdia. Levanta a mão, por favor, dê um glória para Ele. Aleluia.
Rebaixa e de reclamaço de refaça. Anuviente remanaia. Rafaz. Oh, aleluia. Se reconcilie com Deus. Saia daqui diferente. Saia outra pessoa. Um dia Satanás chegou para Lutero e disse: você é um monge ruim, rapaz. Mal, terrível. Você fica dizendo aí que foi justificado. Aí, tu fizesse isso, mostrou o rosado de acusação. Aí Lutero disse: é verdade, agora você esqueceu de uma. Escreve aí embaixo: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, me libertou de todo o pecado. É isso. Satanás se esquece, o seu vizinho se esquece, o irmão na igreja se esquece que você foi perdoado, foi lavado, purificado pelo sangue de Jesus. Escuta uma coisa aqui, pastor. É incrível como Deus mudou o nome de Jacó, não foi? Tu não vai ser chamado de Jacó, um chamado enganador. Tu agora és Israel, príncipe de Deus. Só que Deus não chamava ele de Israel, só tratava ele como Jacó. Por quê? Tem dois tipos de crente na igreja. Tem o crente Jacó, que está ali. Pense no crente trabalhoso, numa moça, num rapaz trabalhoso, mas está na igreja, é crente, e não meta a mão nele. Errou. A vida parece um cordão no bolso, é verdade, mas é crente, foi batizado com o Espírito Santo, dá testemunho e ganhou para Jesus, mas só a misericórdia de Deus, mas é crente. Esse é o Jacó. Jacó não pode ser feito uma bola de futebol. Não chute Jacó. Não maltrate o Jacó no seu grupo. Aleluia. Alguns dos senhores e ali em cima serão pastores amanhã. Alguns irão atravessar os oceanos. Deus usará profundamente muitos que estão aqui hoje, jovens e moças e rapazes. Se lembre que você vai encontrar nas igrejas sempre algum Jacó, mas tenha misericórdia dele. Não chute. Não chute. Ajude. Um dia, aquele torrão que só faz fumaçar, não tem fogo. Se tem fumaça, tem fogo, mas não tem labareda, não tem brasa, mas tem fumaça. Não apaga o fogão, o murrão que fumega. Um dia o Espírito Santo vai soprar sobre aquele murrão e vai aparecer o braseiro e a chama de Jeová, e ele vai se levantar. Quantos jovens que ontem deu trabalho aos pais porque só queria estar com cabeça de time de futebol, 20 times de futebol e etc. E hoje sou ministro. Inquietou às vezes até pais que achavam que esse menino tinha um futuro. Ele só pensa em futebol. E Jeová olhando de lá, é que ele ainda é Jacó. Mas um dia Deus vai mudar o nome dele. Aleluia! Um dia Deus vai mudar teu nome. Tu vai deixar de ser Jacó para ser Israel. Israel é o crente na dimensão de Jeová. Não são todos crentes assim. Ou são, pastor? Todos que estão na dimensão de Deus. Não são todos. São todos crentes, mas na dimensão lá em cima é alguns. É isso. Mas esses que são Jacó, está lá na igreja. Deixa ele caminhar. O pastor é censurado. Como é que ele atolera um negócio desse? É porque ele sabe que aquele crente é um Jacó. E vai chegar um dia que ele vai mudar o nome dele para Israel. Ele vai ter um encontro. Um encontro. Um encontro.
Você precisa ter um encontro com Deus. Coloque a mão assim, em cima do peito, assim, do coração. Coloque e diga assim: eu. Mais forte: eu preciso ter um encontro com Deus. Sela Jeová. Deus vai falar contigo. Deus vai falar contigo. No teu silêncio. Remite o raio. Ramassucanderremácia. Obreiro, jovem, crente, para ser fiel, precisa ser um exemplo, um modelo. O mundo está olhando para você. Não é só suas vestes. As vestes, claro, que faz diferença. Mas não é só isso. É sua vida. É o seu falar, o seu viver, o seu proceder. O seu ir e vir. Isso vai fazer diferença. Precisa ser um exemplo. Que diz aqui, que nos diz aqui a palavra em Tito 1:9 diz: apegado à palavra fiel, que é segundo a sã doutrina. O irmão perguntou: pastor João, por que o senhor é tão apegado com esse negócio de sã doutrina? Porque tem muitas doutrinas, né? Qualquer tipo de ensino, de instrução é uma doutrina. Qualquer um. A polícia compra um novo equipamento, aí vai treinar os soldados com aquele equipamento, e esse treinamento ele chama de estabelecer uma nova doutrina para utilizar aquele equipamento, senão ele não vai utilizar bem. Tudo é doutrina, mas tem a sã doutrina, que é a palavra de Deus, o ensino de Cristo. Quando Cristo no seu ministério tinha a doutrina dos fariseus, que ele chamou de fermento dos fariseus, seu ensino, aquele entulho do judaísmo. Aí Jesus começou com uma nova pregação, e no fim do capítulo 7 de Mateus, ele diz que o povo se admirava da doutrina de Cristo, porque era diferente da doutrina dos fariseus, porque ele falava como quem tinha autoridade. A palavra de Jesus mexia com a estrutura das pessoas. Depois, ele mandou os 12, no capítulo 8 e 9, ele vai com os 12 fazendo todo tipo de milagres, expulsando demônio. 8 e 9 de Mateus. Mateus 5, 6 e 7 foi um ensino. 8 e 9 foi um treinamento. Pode observar no Evangelho de Mateus, um treinamento. Ele foi para o campo fazer para eles verem. No 10 ele disse: agora vocês vão. Eu já ensinei, mostrei como se faz, agora vocês vão. E teve alguns que ficou tão empolgado que disse: mestre, no teu nome até demônio nos obedece. Se alegre mais por ter seu nome escrito no reino, no livro da vida, lá no reino de Deus, diante de Deus. Tudo, irmão, passa por termos certeza que Deus nos ouve, Deus nos atende, que somos conhecidos no céu. Pode ser desconhecido na terra, mas conhecido nos céus. Glória a Deus. Depois Paulo começou o seu ensino, e os demais apóstolos. Isso formou um novo conjunto ético e de ensinos, que o próprio apóstolo depois chamou isso de sã doutrina. É amplo nas cartas de Paulo, principalmente aqui nas cartas pastorais. Sã doutrina é esse ensino de Cristo, que é diferente de qualquer um outro ensino. Agora, o obreiro, o jovem obreiro, estamos numa escola bíblica de jovens. O jovem obreiro, no seu preparo para o ministério, precisa aprender a lidar com os contradizentes. São muitos, viu, irmão?
São muitos os contradizentes, pessoas que nos tiram do sério. A gente sai do sério, mas se lembra que é homem de Deus e volta para o sério de novo. Não pode amaldiçoar aquele indivíduo. Vai ver se por alguma forma consegue trazê-lo de volta aos fundamentos, porque ele precisa ser resgatado daquela vida difícil e servir a Deus. De alguma forma, eu e você precisamos lidar com esse tipo de pessoas. Às vezes eu vejo o meu pastor passar por situação que eu digo: Jesus, me livre desse momento. Eu não tenho a estrutura desse homem para suportar isso. Eu vejo. E ele consegue chegar do outro lado. Estou dizendo porque eu venho visto isso do nosso meio. Do nosso meio. Quando sou maltratado por os de fora, tudo bem. Mas pelo de casa, por doméstico da fé, não seja desse. Escute, meu jovem. Tome o vinho e dê um glória para Jesus. Escute bem. Nunca seja. Tome ouvindo bem? Nunca seja opositor do seu pastor. Nunca. Quer ser feliz? Pastor João, eu quero ser feliz. Nunca se oponha ao seu pastor. Mas pastor, eu não concordo com o que ele está dizendo. Você tem todo o direito de não concordar. Mas não se oponha. Converse com Deus. Fale com Deus acerca dele. Fale com Deus. Pode ser que você esteja equivocado. E às vezes Deus permite que o seu servo, aparentemente, a gente diz: olha, o irmão chegou para mim e disse assim: pastor João, o pastor estava arrepiado. Arrepiado? Sim. O pastor estava arrepiado. Eu acho que ele perdeu o controle. Eu disse: perdeu não. Com certeza não. Conversei com outros irmãos e fui na reunião de diácono. Conversei com o diácono e ele disse: não, pastor, o negócio lá foi bom. Ali era uma correção, e a correção às vezes dói. A palavra doeu, mas ela sarou feridas. Diga assim comigo: eu nunca vou ser oposição ao meu pastor e aos meus líderes. Isto, os céus ouviu. Aleluia. Aleluia. Não aprenda com o murmurador de cadeira, de banco. Não aprenda com ele. Aprenda com o púlpito, com a palavra, com os louvores. Não dê ouvido a esse tipo de gente, a esse vulgo. Olhe para o alto, dê um glória para Jesus. Eu repito: nunca se oponha ao seu pastor. Se você tomar isso consigo, você será feliz. Seus negócios vai bem. Você pode passar momentos difíceis, mas Deus te fará superar as dificuldades. E tem mais. A sua geração que ainda virá, já virá debaixo da bênção de Deus. Tem isso, irmão. Até um dízimo, meu pastor, que a gente paga hoje, a gente está abençoando nossos netos, nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos. Até Levi, que recebe dízimo, pagou dízimo quando estava na coxa do seu pai. Ele pagava, mas ele recebia, mas ele já tinha pago simbolicamente pelos demais. Deus reverte em benefício o teu sofrer hoje, tuas lágrimas,
não se perde. Salmo 56:8 diz que Deus tem um odre. O odre de Deus. Uma espécie de um jarro, uma quartinha, sei lá. Um pote. Diante de Deus. Claro que a linguagem é figurada. Quando o crente chora amarguradamente, as lágrimas que você pensa que molhou o banco e ensopou o lenço, cai naquele odre de Deus. Ela não cai na terra e se some, cai ali. Aí Deus vai e escreve no seu livro: meu servo, minha serva, 56:8 de Salmo, chorou tal dia na igreja. Ele chorou, derramou suas lágrimas. A lágrima está aqui, e Deus está aqui escrevendo no livro a prova. Está tudo escrito. Deixa os inimigos falar e se levantar. Jeová te conhece, te sabe. Tuas lágrimas, Ele sabe onde caiu. Ele sabe e vai te confortar amanhã. Ele tem como confortar. Eu posso não ter, mas Ele tem. Louvado seja Deus. E pela minha experiência, pastor, todos os que eu vi se levantar contra os pastores, todos, sem exceção, caíram. Não chega nem a viver muito. Não tem longa vida, longevidade de vida. Não tem. Pode até ter alguma prosperidade no sentido financeiro, mas não vai muito longe espiritualmente. Ninguém. Conheço uma família, que eu não vou citar nome, que é antiético, de doutores, que se opunha ao pastor, e dizia: ele é um analfabeto, um trabalhador, tecelão, e agora é pastor, e eu sou um doutor, de uma família de doutores. Essa família sumiu do mapa, ninguém conhece, porque grande é Deus, e quem Ele quer exaltar, Ele exalta, Ele glorifica, Ele coloca no lugar lá em cima, e os opositores embaixo. Quantos podem dar um glória para Jesus nessa abençoada noite? Tarde, digo. Mas a minha hora fugiu, foi-se embora. Já entrei aí alguns minutinhos no horário do pastor Edi, e a minha apostila ainda tem aqui um material muito bom, extraordinário, que pode ser, mas eu vou terminar dizendo uma coisa que você pode seguir. Você pode seguir a justiça, a piedade, o amor, a paciência e a mansidão, para você ser exemplo e um modelo na casa de Deus. E fique certo que Deus te ajudará e te abençoará poderosamente.